boa tarde! Iniciando mais uma live aqui na página MB Kids. Para quem está chegando agora, eu me chamo Midiane Vale e aqui eu te ajudo a fazer acabamentos perfeitos através da modelagem, do corte e da costura em peças infantis. Sejam bem-vindas! Oi, oi! Boa tarde, minha gente! Boa tarde! Hoje nós vamos falar pelos responsáveis pelos acabamentos perfeitos. Quem de vocês conhece? Quem é os responsáveis? Quem são os responsáveis pelos acabamentos perfeitos? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Daniele. Os responsáveis pelos acabamentos... Normalmente a gente acha que acabamentos é só na parte da costura, né? O que vem na cabeça quando a gente fala sobre acabamento, a gente pensa que é só a parte da costura. É quando você costura ali e tal, né? Tem que fazer uma costura reta. Só isso que vem na nossa cabeça, né? Que é acabamentos. Mas, na verdade, os acabamentos responsáveis ali, que são aqueles acabamentos que a gente chama de acabamentos perfeitos, que dá aquela visão ali para aquela peça, de uma peça bem feita, uma peça bem perfeita, com caimento perfeito. Ela várias coisas que responsáveis, né? São responsáveis pelo aquele caimento, né? Pela aquela peça que é linda por um todo. Não é somente a costura, é várias coisas, tá? E aí eu listei aqui essas coisas para eu falar para vocês de uma forma geral. Depois a gente faz lives de forma mais detalhada de cada uma dessas coisas, tá? Mas só para vocês terem em mente que acabamentos perfeitos em uma peça não é somente costura, tá? Ele começa lá na escolha do tecido, né? Primeiramente, você já precisa ter o modelo em mente, né? Já escolhi o modelo. A mãe, a cliente já me enviou o modelo que ela vai querer que eu faça. Aí você vai escolher o tecido, né? Por que, Mitch, que é a escolha do tecido? O que a escolha do tecido tem a ver no final com o acabamento perfeito? A escolha do tecido, eu listei ela como a primeira escolha, ela tá lá no topo, né? É a primeira escolha que ela pode influenciar se a sua peça ela vai ter um bom acabamento ou não. Nossa, sério? Sério. Por que isso? Porque se você escolhe um tecido, gente, que não tem nada a ver com o modelo que você vai fazer, ou um tecido na qual ele é difícil de ser trabalhado, principalmente quando a gente está começando, né? A gente não tem o domínio ali direito da máquina, quem dirá de um tecido que é difícil de trabalhar, né? Então, sim, o acabamento perfeito, ele inicia lá na escolha do tecido, né? Vai escolher um bom tecido para você trabalhar, para fazer aquela peça, né? Porque ele vai afetar, já vocês vão entender o porquê, né? Que o tecido, ele vai afetar na parte da costura, tá? Se você não faz uma boa escolha do tecido da sua peça ali, ele vai afetando nas outras partes, né, que vem em seguida. É uma sequência. Primeiro a escolha do tecido. Depois eu listei aqui, ó, é como você vai produzir o seu molde daquela peça. Você vai fazer a leitura da peça, ver o que você precisa modificar, alinhar tudo certinho, o que você vai passar para o papel, passar para o molde, né? E por que o molde tem a ver com um acabamento perfeito? Se você faz um molde errado, se você compra um molde pronto e você não sabe a procedência daquele molde, você não sabe se aquele molde que foi feito da peça que você vai fazer, ele está com as medidas tudo certinho, está com as medidas tudo ok, e aí você pega, corta ali no seu tecido e vai desencadeando várias coisinhas que no final a sua peça ela vai estar chonga, né? Ela não vai estar com bom caimento e nem com aquele acabamento da costura alinhada, né? Então, sim, o molde, fazer o molde, ele faz parte do processo para no final você ter aquela peça impecável, tá?
E você precisa fazer o molde, né? Você precisa aprender a fazer ele, a desenvolver ele, fazer a leitura da peça que foi enviada para você poder passar ali pro papel, tá? Então, olha só, para você ver, é todo um processo. Primeiro foi a escolha do tecido, depois vem produzir o molde, né? O outro é o corte, né? O próximo passo é o corte. Por que que o corte influencia no acabamento perfeito, né? O corte, ele é responsável muitas vezes pela peça estar de forma reta ou torta. Porque é no corte, na hora de passar ali a tesoura, tem gente que passa a tesoura, corta, né, o molde da forma errada no tecido. Como? Vou até ensinar aqui pra vocês. A gente não corta um molde, não corta um tecido com o molde em cima, tá? A gente bota o molde, desenha ele e depois a gente corta, tá? Porque se você fizer com o próprio molde lá em cima, pode sim acontecer de alguma coisinha sair torta e você vai ver isso só quando a peça estiver pronta. Um lado ficou maior que o outro, ou na altura ou na largura, uma cava ficou, né, mais curtinha, a outra maior. Tudo isso vai afetar, vem do corte, tá? Então, sim, o corte, ele é um dos passos que tá no processo de você ter uma peça ali bem feita no final, uma peça com os acabamentos alinhados e perfeitos, tá? O próximo que eu coloquei aqui para falar com vocês, que faz parte desse combo, é a costura interna e a costura externa, né? Quem que sabe o que é costura interna e costura externa? Alguém sabe do processo? Costura interna são as costuras que são feitas do lado de dentro da peça, né? Que normalmente a gente utiliza várias ali, né? Tem uma variação de quais os acabamentos que a gente costuma fazer. Depende se a peça é embutida, se a peça não é embutida, né? E tudo isso. Então, essas são as costuras internas. Essas costuras internas, ela vai entrar também a parte da costura reta, né? O porquê que a gente faz treino para costurar de forma reta, né? Se você faz uma costura por dentro mesmo da peça e ela não tá retinha, ela dá uma onda, vai transparecer do outro lado, quando você desvira a sua peça, né? Deixa eu pegar bem aqui para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, se eu passo uma costurinha dessa blusa aqui na lateral e ela não tá reta, vai transparecer aqui. Ela vai ficar meio ondulada, meio entrando aqui, meio chonga, né? Então, isso é a parte dos acabamentos internos, né? É a costura interna da nossa peça. Ela precisa estar alinhada também. Precisa estar retinha para no final você ter esse tipo de caimento, né? Essa parte estética ali da peça, retinho. E os acabamentos externos, que são todas aquelas coisinhas que ficam aparentes, como a bainha, né? A bainha, ela fica aparente, ó. Dá pra ver aqui, né? Se ela estiver torta da mesma forma, vai aparecer aqui fora. Então, esses acabamentos externos, eles afetam diretamente no acabamento perfeito da sua peça, tá? Aqui, ó, os que vêm aqui por fora, rebatendo os viés que estão aqui dentro, né? A parte aqui de fora também da golinha, ó, que vem com o viés, né? Tudo isso aqui são acabamentos externos. São aqueles acabamentos que são aparentes, que a cliente, na hora que bate o olho, ela consegue ver, né? Esses são os acabamentos externos e eles fazem parte diretamente ali onde afeta os seus acabamentos finais, tá? O outro que eu coloquei aqui pra vocês são os acabamentos finais, literalmente, né? Que os acabamentos finais são esses? São tantas coisas, né, meninas, né? Que englobam que a gente acha que é bem tipo, simplesinho, é costura de qualquer jeito. É por isso que a gente faz esses treinamentos, faz esses cursos para ajudar vocês a alcançar esses acabamentos bem feitos, é uma peça perfeita por inteiro, né? Porque não é simplesmente sentar e fazer qualquer costura, né? Não é simplesmente fazer, sabe? Não é só isso. Tem muita coisa, tem estudo, né? Ai, Mídia, como é que eu vou fazer? Olha só, por exemplo, como é que você vai saber o tecido que você tem que comprar para cada modelo? Quando a cliente pede. A cliente pede sei lá, um vestido X, e aí a responsabilidade é sua de escolher
o tecido para aquele modelo que ela escolheu, porque normalmente as clientes não conhecem nada de tecido, né? E é você que está ali naquele meio que vai ter que conhecer. Como que você conhece de tecido se você não estuda, né? Se você não estuda sobre. Então, assim, não é simplesmente costurar qualquer coisa. Você precisa saber esses detalhes, porque eles são um conjunto de coisas que no final você vai ter uma peça bem feita, né? Uma peça ali com realmente um acabamento perfeito. E é sobre isso que eu sempre falo com vocês. Aí no início você vai, bora aqui recapitular todos os passos que eu falei aqui com vocês. Primeiro, você vai estar com o modelo que a cliente já te enviou. Você vai escolher o tipo de tecido que você vai produzir aquela peça, né? Depois você vai fazer a leitura daquela peça para você passar para o molde. Como que você vai fazer uma leitura se você não sabe ler as fotos dos modelos? Gente, como assim ler fotos dos modelos? Exatamente. A cliente te manda o modelo. Bora pôr um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha. Fotinha aqui de uma peça. Ó. Deixa eu ver. Não tem nenhuma fotinha aqui perto, gente, nessa galeria. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos pegar esse modelinho. Modelinho aqui, ó. Ele é de uma aluna minha. Um modelinho simples, né? Tem os modelos simples, tem os modelos mais desafiadores, né? Que muitas vezes quando a gente trabalha com encomenda, a gente pega uns modelinhos mais cheios dos desafios. Né? E tudo bem, faz parte. Cadê, gente? Tá, deixa eu voltar aqui. Ó, vou pôr isso daqui. Que é um vestidinho e a blusinha que uma aluna minha fez, né? Ela vai lá e recebe a foto do modelo. Esse daqui provavelmente ela criou porque eu acho que é a filha dela. Mas vamos supor que você pega e recebe uma encomenda de um vestido desse. Você vai saber fazer a leitura dele? Para você saber, você precisa estudar, né? Você precisa ter alguém que te direcione. Como que eu faço a leitura de uma foto, né? Depois, como que eu faço para eu passar, aprendendo a fazer a leitura? Você já vai ter a noção de como que você passa isso pro papel, pro molde, né? E depois você vai ter que saber fazer molde. Como que você vai saber fazer molde se você nem estuda sobre molde, né? Então, olha só para você ver, é tudo uma sequência. Então, uma profissional que realmente está capacitada para fazer, para ser reconhecida, né, como uma profissional dessa área, ela precisa saber todas essas coisas, tá bom? E é aquilo que eu falo, tá? Cada dia mais raro de você encontrar profissionais que façam tudo isso, né? Desde a parte de você, da cliente não precisar se preocupar com se a estética do vestido vai estar bonita, porque você é capacitada para escolher um bom tecido, um tecido que vai atender ao caimento e a expectativa da cliente, porque às vezes a cliente te envia uma foto de inspiração daquele vestido volumoso, bonito, né, e tal. Por você não saber fazer a leitura daquela peça, você não vai saber qual é o tipo de tecido que vai. Você não vai saber se tem ou não tem saiote de armação embaixo daquele vestido, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer do jeito que você entende, você acha que é. Compra um tecido que não tem o caimento para aquele modelo, que não tem a textura que vai dar aquele caimento para aquele modelo. De repente, você até coloca a saiote embaixo, mas você não sabe ao certo os acabamentos que você faz por debaixo dele, né? E aí, no final, você entrega uma peça que a cliente fica frustrada. E não existe coisa pior do que você entregar uma encomenda e a pessoa se sentir frustrada porque não atendeu as expectativas dela, né? O bom é o quê? Quando a gente entrega algo e a cliente se surpreende que você conseguiu fazer exatamente o que ela pediu, né? Foi isso que eu aprendi ao longo desses anos na costura infantil. Replicar exatamente o que a minha cliente pede, né?
E é difícil, não é fácil. Se você não tem o conhecimento certo, você não consegue, tá? Você vai, pergunta um, pergunta outro. Quantas vezes eu vejo, né, o pessoal mandando nos grupos, o que que... Gente, vocês sabem que tecido que usa nisso? Aí, às vezes, uma pessoa que te responde, nem ela sabe. Ela acha que é e aí ela te responde. Entende? Então, é importante vocês buscarem o conhecimento de cada coisa, né? Eu tô assustada com tanta coisa. Não, Leia, mas olha só, quando você aprende como um todo, você entrou agora nessa turma, né, Leia? Quando você aprende um todo, você vai, é automático você saber que existe uma sequência, né? Pode ser assustador porque vocês não estão talvez por dentro, né? Do que tem que ter. Mas quando você pega ali e aprende o processo, é automático. Não tem como você sentar para produzir uma peça, sendo que você já não pensou nas outras coisas. Você entende que se torna automático, né? Por exemplo, a cliente me enviou o modelo. Você já vai ter em mente, porque você estudou. Ah, não, eu sei como é que eu vou fazer a leitura aqui. Deixa eu ver como é que é feito aqui, para eu poder modificar os moldes. Você entende que é automático os processos? É igual quando a gente vai fazer... Eu sempre dou faço comparação com as receitas de comida, mas não tem como não comparar, né, gente? É igual fazer, sei lá, um bolo. Não tem uma sequência? O pão, pronto. O pão é muito mais... tem a sequência bem certinha, tem que ser bem certinha mesmo. O pão, ele existe uma sequência para você fazer um pão, né? Se você atropelar, vai dar errado. Por quê? Porque primeiro você precisa mornar o leite, depois você vem e põe o fermento. Se você mornar o leite demais, ele mata o fermento, né? Você fazer pão, gente. Então, assim, é um processinho que você segue. Mas quando você faz já algumas vezes, se torna automático o processo para você. Você sabe qual é a sequência, né? Então, pode parecer difícil, mas quando você pega para estudar a sequência, se torna automático, né? Você vai saber, a cliente te enviou uma foto do modelo. Aí você já vai saber que você precisa dar uma estudada, ver o tecido que você vai usar, ver as modificações que você vai fazer, passar para o molde. Por quê? Porque você estudou isso. Inclusive, vocês que entraram na segunda-feira, da turma passada, eu coloquei para vocês estudarem, ó, na primeira semana, os 5 primeiros módulos, que é o quê? Acabamentos e modelagem, e as outras diquinhas, né, que vai fazer toda a diferença, tá? Dominando isso, o resto é automático, né? Aí você vai aprender a fazer a leitura do modelo, como que você passa ele pro papel, né? E tudo isso. E aí eu coloquei aqui, você vai aprender lá na parte de acabamentos, os acabamentos internos e externos. Você tá vendo que se torna automático? É um grupo de coisas. É importante falar sobre isso, porque muitas acham que é só uma coisinha, é só sentar e costurar, gente. Que isso, não existe o mistério, não. Ô, gente, se não existisse os processos, todo mundo fazia um acabamento perfeito, né? Seria fácil de você encontrar profissionais capacitados em qualquer esquina. Mas não, porque não é assim, né? Levei anos para descobrir isso, tá, meninas? É por isso que eu falo hoje com vocês. Existe um processo, e sim, gente, precisa de estudo, com qualquer coisa, né? E é por isso que as pessoas que realmente são determinadas a aprender que conseguem, né? Quem não tá, quem tá com preguiça e quer algo fácil, não vai conseguir, né? Já adianto logo. Tem que estar realmente comprometida. Não, eu quero aprender isso aqui, então eu vou aprender. Tudo começa aqui, ó. Quando você decide aqui, vou conseguir, você vai lá e consegue, né? O resto, gente, é coisa básica, né? Ainda mais quando você tem um auxílio de alguém te auxiliando. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Te acho incrível essas explicações maravilhosas. Obrigada, minha linda. Mulher, tô precisando de molde de vestido de criança. Olha, eu tô falando sobre você produzir seus próprios moldes, olha só. Eu não vendo molde pronto aqui, você não encontra isso. Aqui eu ensino sobre você ter a sua própria independência na hora de criar as peças, de atender, né, as suas clientes. Pra você não ficar pegando aqui, pegando ali, procurando aqui, procurando ali. Você vai criar os seus próprios moldes, tá? Então, temos ali a sequência. Primeiro, você já deve ter a foto da peça. Depois, você vai aprender a fazer, escolher o tecido. Depois, você vai aprender a reproduzir aquele molde, produzir aquela peça no molde, levar para o papel. Depois você vai para a parte do corte. É o processo, gente. É um processo de produzir uma peça, é isso.
É igual produzir um pão. Quando você faz um pão, existe o processo. Existe o processo de fazer a massa, do descanso, depois vem, faz a massa, sova, vem o descanso. Depois você pega, corta, faz bonitinho, depois descansa de novo, né? É a mesma coisa, é o processo de produzir uma peça da forma certa, tá? Corte, depois costura interna e costura externas, tem que estar alinhadinho. E os acabamentos finais para aquela peça. Mesmo que acabamentos finais são esses? É o ferro de passar roupa. Muita gente pula e já entrega a peça do jeito que saiu. Acabou de sair da máquina ali, às vezes não deu nem tempo de cortar os excessos de linha direito. Já fez assim, ó, dobrou assim, enfiou dentro de uma sacolinha de supermercado e entregou. Não é assim que a gente entrega uma peça que você faça. Com tanto amor e carinho, tá? A não ser que você faça de qualquer jeito. Mas se você segue o processo certinho, não tem como dar errado, daquela peça não sair perfeita e você não vai cagar tudo no último minuto ali do processo final da peça, né? Entregando ela sem passar, embolou, jogou dentro da sacola do supermercado. Você não vai fazer isso, tá bom? Fez a peça bonitinho com todo o processo, você vai sim passar ela com ferro de passar roupa. De preferência o que tem vapor. Por quê, Mid? Porque o que tem vapor, ele vai dar uma amassada nas costuras, né? Dá umas amassadinhas nas costuras pra ela ficar bem assentadinha e realmente parecer que aquela peça acabou de sair de uma fábrica, né? De uma loja. E aí você vai dobrar com todo amor e carinho, né? As blusinhas eu gosto de dobrar assim, eu acho que fica bonitinho. Peraí. Eu gosto de dobrar elas assim, ó. Vendo? E vai colocar dentro do saquinho, minha gente. Coloca dentro do saquinho, né? O saquinho transparente. Aquele saquinho transparente, sabe? Ou dentro da caixinha com papel seda. Bonitinho, vai entregar aquela encomenda. Afinal de contas, a cliente pagou e ninguém merece receber. Você não gostaria de receber uma coisa que você pagou toda amarrotada e dentro de uma sacola de supermercado. Você não gostaria de receber. Eu não gostaria. Então, seu cliente também não gosta. Né? Então, esses acabamentos finais fazem parte, sim, passei a minha peça, você passar ela é o acabamento final, que vai dar o toque naquela peça ali, ela vai ficar realmente uma peça impecável, perfeita, tá? Igual se vê em loja, empenduradinha no cabide, ó, impecável, tá? Igual, ó, aqui, ó, tem um aqui. Vai estar lá, ó, impecável, passadinha, né? Gente, tudo perfeitinho, olha. Ô, gente, sabe pra que eu uso isso aqui? Mudando totalmente de assunto. Isso aqui eu uso quando eu coloco, tipo, uma blusa e boto um short embaixo. Aí eu uso isso aqui, ó, esse pregador. E ele segura o shortinho por baixo da blusa. Boa dica aí, ó. Eu coloco barbante. Fica bem legalzinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, meninas, sim, viu? Essa minha jaqueta, ela não estaria com esse acabamento aqui final, bem amassadinha, bem bonitinha, se eu não tivesse passado ela, tá? Ela ia estar toda amarrotada, porque às vezes a gente tá ali costurando, a gente desvira aquela peça e ela precisa passar no final, gente. Eu uso isso aqui, gente, ó, pra pendurar assim o shortinho, ó, por baixo da roupa, tá vendo? Olha que bonitinha. Ô, gente, isso aqui numa menininha, olha que lindo. Aí eu uso eles assim. Tá vendo? Ótima dica pra vocês. Porque pra gente bater foto ou guardar, fica bonitinho. Tá? E aí é sobre isso, meninas. Gostaram do processo? Ficaram com medo? Não, gente, não fica com medo não, tá? É um processo necessário e ninguém te conta que ele existe. Eu tô aqui te contando que ele existe e você precisa aprender ele, tá? Você não pode pular essas etapas. Tem gente que pula muitas etapas dentro e depois tem que voltar. Por exemplo, tem muita gente que pula a etapa de aprender a escolha do tecido. Como que eu escolho o tecido? Como que eu sei os tecidos que eu vou usar, né? Tem gente que pula essas etapas de aprender sobre tecidos e tudo. E a gente precisa, porque a gente trabalha nisso, né? No meio disso. Então a gente precisa. Tem gente que pula a etapa de aprender modelagem, compra molde pronto, né? Tem gente que pula a etapa de fazer um bom acabamento antes da entrega para cliente, né? Então, assim, tem gente que pula muitas etapas. E aqui eu tô mostrando pra vocês que existe uma etapa, mas não pra te assustar, né?
Até porque, como eu falei, quando você começa a fazer tudo certinho, não tem como você errar e não tem como você esquecer de alguma etapa, não tem. Se torna automático. Você só precisa aprender, né? Não ficar naquela, é só uma costura, moça. Ah, não, é só uma coisinha rapidinho. Não, gente, existe um processo e ele precisa ser feito direitinho, né? Porque quando uma pessoa ela encomenda, isso aqui que eu tô falando é principalmente para quem faz sob medida, tá? Porque quando a pessoa encomenda uma peça com você, ela tá pensando em algo exclusivo, né? Algo criado para filha dela. E não é para ser feito de qualquer jeito. Então, da mesma forma que ela pensou, ela pesquisou no modelo e te enviou, você também vai sentar e fazer a sua parte, né? Que não é sair cortando qualquer coisa, escolher qualquer tecido que tinha lá na loja porque não tinha a cor dela. Pesquisa, vê onde é que encontra, né, o melhor tecido para fazer aquele modelo, né? Como você sabe o tecido que vai ter o caimento que ela deseja, né? Porque quando ela te envia, ela quer realmente aquela inspiração. Ela imagina que a filha dela vai estar vestida igual àquela inspiração. E aí é sua responsabilidade entregar aquilo que ela deseja. E é isso que vai te tornando uma profissional cada vez mais capacitada e referência, porque ela vai te indicar, né? Todo mundo que vai estar naquela festa vai ver, vai perguntar onde é que ela fez. Você entende? Aí se o vestido tá feio, xoxo, capenga, quem que vai perguntar? Ah, onde é que você fez? Não vai. Não pergunta, né? Então, assim, gente, eu acho que já até passou da hora desse negócio de fazer por fazer sem se capacitar. Conhecimento, ele é tudo, né? Conhecimento, conhecimento, ele é o que vai realmente te capacitar. Então, fazer por fazer sem ter o conhecimento daquilo não te leva muito longe, né? Você vai até ali, mas daqui a pouco você volta porque tem que aprender tudo de novo, né? Então, existe sim o processo. Eu falei aqui pra vocês esse processo, então busquem aprender, né? Vai devagarzinho, igual as meninas que entraram agora nessa turma, né? Vamos devagarzinho. Toda semana eu tô ali com elas. A gente vai tirar as dúvidas, né? A gente vai auxiliar, sem contar no suporte, né? Mas aprende o processo, porque tem um processo, né? Se é pra fazer, vamos fazer direito. Eu sempre sou dessa. Se é pra fazer, vamos fazer certinho. Vamos fazer bem direito pra, sim, se alguém for falar de mim, que fale bem das minhas peças, não falar mal, né, gente? Né aquele ditado lá, fale bem, fale mal, fale de mim. De jeito nenhum. Fale bem, fale mal, nada. Fale bem do meu trabalho, né? Que é um trabalho bem feito, né? Que realmente as peças que eu entrego transparece que foi feito com muito carinho, né? A cliente se sente especial, né? Então, assim, quando a gente não pensa na cliente, a gente não tá pensando no nosso próprio crescimento, né? Porque quando você pensa na sua cliente, você pensa no seu crescimento, né? Se ela fica feliz, o seu ateliê vai ficar feliz também com os resultados, tá bom? Então é isso, gatinhas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Prof, mostra a jaqueta do Piu Piu. Gente, eu ainda não fiz a jaqueta do Piu Piu. Tá cortada, ainda vou fazer. Essa daqui é do Baby Looney Tunes. Olha que linda. Perfeita. Inclusive, as meninas que entraram, as 20 primeiras que vão ganhar o curso de tecidos e a lista com as lojas que eu acabo comprando, vai ter a loja desse tecidinho aqui, tá, meninas? Vai sair hoje, não importa se eu mando mensagem pra você meia-noite, mas eu vou mandar. É porque como ele é um curso bônus, ele é um curso separado do curso. Então, eu tenho que cadastrar todos os e-mails das 20 e o servidor tem que ir aprovando. À medida que ele vai aprovando, eu vou enviando pra vocês, tá? Então, aguarda que nem que for meia-noite você vai receber o link de acesso para esse curso, tá? Para vocês já acessar a lista das lojas para comprar esses tecidinhos bonitinhos. Gente, convenhamos, esse aqui é o meu favorito. Esse aqui é o meu novo favorito. Todos eu amo, né? Mas esse aqui, tô apaixonada, porque é um azulzinho bebê com os desenhos do Baby Looney Tunes, que era o meu desenho favorito na infância. Então, tô apaixonada nele. Vídeo no curso nós vamos aprender essa jaqueta? Sim, no curso já tem ensinando a fazer jaqueta, tá? O processo é basicamente a mesma coisa, mas na semana passada eu falei com as meninas que muitas estavam falando assim, ensina esse processo aí e tal, eu sei que lá já tem, então eu vou gravar depois ensinando a fazer o mesmo processo que eu fiz nesse.
Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês, tá bom? E o tecido é tricoline, quem tava perguntando. Ó, a Luciana... Olha, gente, uma dica bem legal da Luciana aqui, olha. Pra entrega das peças de encomenda, ó. Eu faço saquinho de TNT. Já vi vários também. Fica muito fofinho. Olha, eu tenho umas ideias aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tinha até tirado um print. Porque eu também, gente, amo melhorar essas partes, sabe? Por mais que eu não trabalhe mais com encomenda, mas eu amo inventar essas modas. Entregar as coisas ali bem bonitinho pra cliente, não tem coisa melhor. Quer ver, ó? Calma aí que eu tô procurando. Tinha tirado uma... Calma aí, calma aí. Ai, não tô achando. Vou postar depois lá nos stories. Vocês vão lá, tá? Pra ver. Ah, meninas, eu perguntei pra vocês lá nos stories, antes mesmo da live. Eu recebi algumas respostas, mas não deu tempo de repostar. Sobre o processo de fazer uma peça perfeita, né? E aí, não deu tempo de repostar. Depois eu vou repostar quem respondeu lá, tá? Então é isso, gatinhas. Beijão pra vocês. Não fiquem com medo do processo, tá? O processo, ele existe pra nos ajudar a ter esses resultados, tá? E vocês que já entraram no curso, com certeza vou estar lá auxiliando vocês. Vocês vão conseguir, no final, ter uma peça, sim, com um caimento, um acabamento maravilhoso, que não tem como não se apaixonar. Tá bom? Então, ó, beijão pra vocês. Quinta-feira temos live, tá? Vou estar aqui aguardando vocês, 3h30 da tarde. Tá bom? Beijos!